Este livro, que tem 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras e 9 perguntas. Apocalipse é a revelação, e a expressão grega para revelação é tirar o véu. É Deus descortinando e desvelando para que João pudesse escrever as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. É perceptível e plausível enxergar Cristo como tema central do Apocalipse. E não só o tema central do Apocalipse, ele é o tema central da Bíblia. Cristo está no centro da história. Quando o Verbo estava na eternidade, pela presciência, ele conhece toda a história. Quando o Verbo se faz carne na encarnação, ele pisa na história. Mas quando ele sobe a súmpita aos céus na ascensão e senta à destra do Pai, ele mantém o controle da história em suas mãos. É por isso que no capítulo 1 ao 3 deste livro ele se apresenta como o rei e o sacerdote. No capítulo 4 e 5 ele é o cordeiro entronizado no trono. Do capítulo 6 ao 18 ele é o juiz de toda a terra. E porque ele é o juiz de toda a terra, Salmos 19 versos 9, os seus julgamentos são justos. Salmos 89 versos 14, a base do seu trono também é justiça. Hebreus capítulo 1 versos 8, o cetro da justiça está em suas mãos. E do capítulo 20 ao capítulo de número 22, ele é o rei glorificado que reina para todo sempre. Neste livro a palavra trono aparece 46 vezes, a palavra poder e autoridade 40 vezes, a palavra rei aparece 37 vezes, a palavra adoração aparece 24 vezes, a palavra cordeiro, remetendo a Cristo, aparece 28 vezes, para que você entenda o que o livro quer nos ensinar. Ele é o cordeiro que foi morto e reviveu, ele é o rei glorificado que está sentado em seu trono, digno de ser adorado, honra, glória e louvor por toda a eternidade, aquele que tem o domínio e poder para todo sempre. A revelação veio de Deus a Cristo, de Cristo a um anjo, de um anjo a João, e de João até nós. 175 vezes aparece a expressão anjos no Novo Testamento, 67 vezes só no livro do Apocalipse. Mas eles tiveram participações diretas no ministério de Cristo. Quando Jesus nasceu, quem o adorou foram os anjos. Quando ele está 40 dias sem comer e provavelmente sem beber, quem levou pão foi um anjo. Quando ele está no Getsemane em agonia, quem foi o consolar foi um anjo. Domingo pela manhã, quando ele ressuscitou, quem disse que ele não estava mais no sepulcro foram os anjos. No Getsemane, quem foi o consolar foram os anjos. Quando ele ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, subiu a súmpita aos céus, quem disse? Varões galileus, este mesmo que vocês irão subir, em breve, em breve, em breve, em breve, ele voltará. Mas para pregar o evangelho, ele não chamou os anjos, ele chamou eu e você. Mas nós somos imperfeitos, sim, mas aquele que começou a boa obra, mas aquele que começou a boa obra, mas aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Porque João em Apocalipse viu o que os outros não viram, sentiu o que os outros não sentiram, escreveu o que os outros não escreveram. O ministério de Jesus era acompanhado de 5.000 pessoas que só queriam pão e peixe. Mas de 5.000 pessoas em 1 Coríntios 15 verso 6, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mas de 500 pessoas, só 120 em Atos 2 estão orando no cenáculo. Mas de 120, só 70 vão para o evangelismo na grande comissão em Lucas 10. Mas dos 70, só 12 andaram com Jesus. Só que de 12, só 11 tomaram ceia. Só que de 11, só 3, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dos 3, só João está aos pés da cruz. Aí você me pergunta, por que só João viu o que ninguém viu, sentiu o que ninguém sentiu, alcançou um nível que os outros não alcançaram, quer ter intimidade, quer ter sensibilidade com ele, quer atingir um nível de espiritualidade, vai com Jesus até o fim. Aleluia! Filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago, companheiro na aflição, no reino e na paciência. Companheiro na aflição, porque Romanos 8,17
Se tu é participante da aflição, também será participante da glória. Companheiro do sofrimento, 2 Timóteo 2,12. Se com ele você sofre, com ele tu também reinará. Aí vem a doxologia de João às 7 igrejas da Ásia. Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, dos 7 Espíritos de Deus. 4 verdades João traz. Ele é a fiel testemunha. Segunda verdade, ele é o primogênito dentre os mortos. Como ele pode ser o primeiro a ressuscitar, se houve ressurreições que antecederam a dele no Antigo Testamento? Se no Novo Testamento 3 ressurreições antecederam a dele, a de Lázaro, a da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, detalhe, todos eles ressuscitaram, mas morreram novamente. Ele é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Vou repetir, é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. O texto diz que ele é o principal dos reis da terra. Repito, ele é o principal dos reis da terra. Toda atenção é pouca. No ano 606 a.C., os caldeus, a Babilônia, com o chefe da guarda Nabuzaradã e Nabucodonosor, invadiram Jerusalém a primeira vez. Levaram a classe nobre ao cativeiro, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Daniel está colocado dentro do cativeiro babilônico. Invadiram a segunda vez no ano 597, levaram 10.000 e Ezequiel. Ezequiel não está dentro do palácio, Ezequiel é colocado às margens do rio Quebar. Invadiram a terceira vez no ano 586, destruíram o templo, saquearam os utensílios, queimaram os muros de Jerusalém e a glória foi embora. E Jeremias, escrevendo Lamentações, ficou em Jerusalém. Segundo a profecia de Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote da terra de Ananote, o cativeiro seria por 70 anos, mas Deus não perdeu o controle. Não, tu vai dar glória daqui a pouco. E por que ele não perdeu o controle? Porque mesmo no cativeiro, ele tem um Daniel dentro do palácio, ele tem um Ezequiel às margens do rio Quebar, ele tem um Jeremias em Jerusalém. Não entendeu? Eu vou explicar. Ele tem um Pedro na Judéia, ele tem um Filipe em Samaria, ele tem um Paulo dos confins da terra, ele tem uma menina na casa do Naamã, ele tem um José na casa do Potifar. Deus não erra o plantio. Aonde ele te colocou, é aí que ele vai te usar. Ai, a choreba é que mandar.